Agora a gente vai entrar um pouquinho falando aqui de Big Data e nuvem, tá? Então, o que seria o Big Data? A gente entende Big Data como grandes dados, grandes quantidades de dados. É uma área da informática que estuda maneiras de manipular, processar e armazenar grandes conjuntos de dados. Como a gente já vem comentando na primeira aula, pessoal, hoje a gente está num mundo cada vez mais digitalizado. A gente tem uma grande troca de informações ocorrendo a cada segundo. Para vocês terem uma ideia, em julho de 2021 a internet chega a 5,17 bilhões de pessoas, então mais da metade da população mundial tem acesso à internet agora enquanto a gente está falando, né? Então imagina o tanto de informações que é trocada a cada segundos na internet, né? E aí eu trouxe esse quadrinho aqui que é bem interessante, que em 1 minuto na internet a gente tem 694 mil horas de vídeos assistidos no YouTube. Em 1 minuto na internet é gasto 1,5 milhões de reais na Amazon e 65 mil fotos são compartilhadas no Instagram. Esse daqui é um quadro, se vocês procurarem 1 minuto na internet vocês vão achar, e é um gráfico muito maior com várias outras coisas, mas aqui eu trouxe só alguns pra gente ter uma ideia, tá, pessoal? Hoje em dia realmente tem, né, mais da metade da população tem acesso à internet, a gente tem uma troca de informações muito grande circulando, tá? E aí, se a gente pensar, né, nessa grande quantidade de dados, né, se elas forem bem analisadas e processadas, valiosas informações podem ser extraídas. Só que aqui, pessoal, a gente está mais falando numa perspectiva, por exemplo, de uma empresa, da indústria aqui mesmo, tá? Então, você pensando numa empresa que vende produtos ou serviços, né, ela também tem uma grande... A Amazon, por exemplo, um varejo, né, ela tem compras acontecendo a cada segundo, né? Muitas pessoas acessando a plataforma. Então, a partir do momento que você pega esses dados dos usuários da sua plataforma, né, do ecossistema, você consegue tirar boas informações, até questão de estatística, né? Então, conhecer os seus clientes, ver a faixa etária dos seus clientes, por exemplo, quais canais de venda são mais utilizados, seja virtual ou físico, de forma física, quais canais de comunicação são mais utilizados. Então, os nossos posts no Instagram têm mais visualizações que no Facebook, quais produtos vendem mais, quais que vendem menos, o porquê. E assim, fazendo essas análises, né, a gente consegue, fazendo análises, tendo dados, né, processando esses dados, entendendo esses dados, você consegue traçar estratégias, né? Isso daí, os dados são muito valiosos para as indústrias justamente por causa disso, né? Você que vende um produto e serviço, quanto melhor você conhece o seu cliente, você consegue estipular uma estratégia de marketing ou de venda, né, mais específica, mais personalizada, né? E um grande exemplo disso, eu acho que assim, não disso como um todo, mas eu acho que o Facebook dá pra gente ter uma ideia bacana, né? Porque assim, o Facebook no segundo trimestre de 2021, ele teve um lucro de 10 bilhões de dólares, isso é mais do que 50 bilhões de reais, tá? E assim, pessoal, o Facebook, mais de 90% do faturamento do Facebook é só de publicidades. Pessoal, eu acho que o Facebook é uma, né, plataforma muito popular hoje, vocês devem ter acesso. E vocês sabem que o Facebook ele é gratuito, a gente não precisa pagar para usar ele. E olha só o faturamento, né, o lucro do Facebook, e isso só em cima de publicidades, pessoal. Então eles ganham publicidade a partir do momento, eles ganham dinheiro a partir do momento que o usuário vê um anúncio ou clica num anúncio, tá? Para o Facebook, dados são extremamente valiosos, justamente para impulsionar para os usuários anúncios cada vez mais personalizados, que um usuário tenha a maior chance de clicar nesse anúncio, né? E cada pessoa é diferente. Então eles têm uma grande análise de dados. Aqui a gente já está até falando de inteligência artificial, essa recomendação de anúncios, a gente vai dar uma olhada. Mas assim, o Facebook ele trabalha justamente apenas com ganhando dinheiro em cima de publicidade. Então dados para eles entender os seus usuários e impulsionar anúncios mais adequados aos seus usuários é fundamental para o Facebook. Olha o tanto de dinheiro que ele faz, né? E até mesmo o clique, um anúncio que fica na esquerda aqui da página, ele tem mais acesso com um anúncio que fica na direita. Todos os dados, se bem analisados, eles podem trazer boas informações, né? Então vamos fazer mais anúncio na direita, por exemplo, tá? E aí, pessoal, acho que vale a pena a gente comentar aqui da profissão do cientista de dados, né? Esse que é um profissional capacitado para reunir,
interpretar e comunicar toda a informação relevante contida em toneladas de dados que diariamente as empresas armazenam. É justamente isso que eu estou falando. Hoje em dia já tem um profissional justamente direcionado para isso, para pegar essas grandes quantidades de dados e extrair essas informações que sejam válidas para essas empresas, tá? Para vocês terem uma ideia, em 2019, de acordo com o LinkedIn, o cientista de dados ficou em primeiro lugar como a carreira mais promissora de 2019, com uma média de salário de R$700 mil por ano, e ano após ano um aumento de 56% na demanda desses profissionais. Tá? E o Data Scientist, o cientista de dados, é uma profissão muito recente, ela surgiu nos anos 2000 por aí, tá? Como habilidades ali, mineração de dados, análise de dados, Python, que é uma linguagem de programação, Machine Learning, eu destaquei ali Machine Learning, porque a gente vai ver logo menos no quesito de inteligência artificial, aprendizado de máquinas. Então o cientista de dados, ele não precisa, por exemplo, ele sentar e analisar esses dados, mas ele pode programar um programa para fazer isso, criar um algoritmo, criar uma máquina, uma inteligência artificial que faça isso, tá? E outros dados ali, né, da Forbes, isso em 2022, o cientista de dados ainda aparecendo em quarto lugar como melhores empregos de 2022. É aquilo que eu comentei na aula anterior, pessoal. Com a chegada de novas tecnologias, né, à medida que a indústria vai caminhando, é muito interessante, né, os profissionais atuais irem se atualizando e caminhando junto com a indústria, porque vão aparecendo novas profissões com novas tecnologias, é necessário novas pessoas para lidarem com essas tecnologias. É questão de oferta e demanda, né? E aí, por ter muitas coisas novas surgindo, né, se você é um dos primeiros ali a entrar naquilo, né, você vai ter bastante oportunidade, porque não é todo mundo que lida com aquela área, por exemplo, é algo novo, né? Então ficam esses dados aí bem interessantes para vocês, tá, pessoal? E aí, pessoal, a gente pensando, né, nessas grandes quantidades de dados, como que ocorre o armazenamento desses dados, né? Então hoje um conceito muito popular já é, não só um conceito, já é algo que é aplicado hoje, que é o conceito de armazenamento em nuvem, tá? Que são os armazenamentos de dados de forma virtual. E esses dados podem ser acessados de qualquer aparelho desde que tenham acesso à internet, e logicamente acesso, né, àqueles dados. Mas a Google, por exemplo, oferece esse serviço, o Google Drive, para usuários e também para outras empresas, tá, pessoal? Porque hoje o armazenamento de nuvens ele é visto como uma solução por muitas empresas, tá? E justamente, pessoal, como vocês estão vendo aqui na direita, essa daqui é a infraestrutura do Facebook, são os servidores deles, onde eles armazenam a infraestrutura do Facebook. Ele precisa de tudo isso daqui para armazenar a quantidade de dados de bilhões de usuários, tá? Então, a partir do momento que você tem um armazenamento em nuvem, você dispensa a necessidade de uma infraestrutura, de investir uma infraestrutura para armazenar seus dados. As empresas hoje elas compram ou alugam basicamente um serviço de armazenamento de outras, como o da Google, né? Então, empresas que têm essas infraestruturas físicas e vendem o armazenamento dessas estruturas de forma virtual. A Netflix, por exemplo, desde 2016, ela não tem centros de dados físicos, ela armazena todos os seus serviços na nuvem, tá, pessoal? Então seria isso aqui a ideia dos dados, né, que eu já tinha até comentado, a gente vai ver um pouquinho, a gente ainda vai comentar bastante dados, porque como eu comentei na aula anterior, dados hoje são recursos, dados hoje são muito valiosos. Vocês podem ver o exemplo do Facebook, né, olha o tanto de dinheiro que os caras ganham, certo?